O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés e nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Minha homilia nesta missa vai ter só 2 pontos. Isso quando o padre fala que é só 2 pontos é perigoso. O que será esses 2 pontos, né? Vou falar um pouquinho da espiritualidade de São Vicente. Mas tem uma frase do Evangelho que me chamou muita atenção. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Olha a dissonância da frase. Quando o pobre morreu, foi levado pelos anjos para junto do pai Abraão. Quando o rico morreu, o texto só diz que ele foi enterrado. Não fala, né? Não diz com a mesma profundidade do comentário que faz de Lázaro. Então, notem que a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, tem tudo a ver com a espiritualidade de São Vicente. Tudo a ver. Primeiro, há de se perguntar, qual que era a fonte da espiritualidade de São Vicente? Tinha 2 fontes de espiritualidade. A primeira era evidente, a Santíssima Trindade. A fonte da espiritualidade de São Vicente, como deve ser a fonte da espiritualidade de todo cristão, a Santíssima Trindade.
A busca incessante e incansável por Deus. E na busca incessante e incansável por Deus, também o amor para com os pobres. O amor para com os pobres. E compreendendo como ensina a Sagrada Escritura sobre os pobres. No livro do Eclesiástico, existe uma frase e que ela tem tudo a ver, e com certeza São Vicente a tinha como fundamento da sua espiritualidade, porque ele dizia que quem despreza o pobre, o Eclesiástico, quem despreza o pobre, despreza o próprio Deus. Então, o desprezo, por isso, no Evangelho de hoje, como também na primeira leitura do profeta Amós, aparece muito forte. Eu lembro que há uns 15 dias, se não me engano, eu falei sobre isso. Que os pobres na Sagrada Escritura sempre foram os prediletos de Deus. Sempre foram. E não como é visto hoje em dia. Como ideologias, ou como necessidade de se aproveitar, de usar do pobre para o seu interesse próprio. Não. São Vicente, quando fundou as obras de caridade, ele percebia no pobre a pessoa de Cristo, o próprio Jesus. Por isso que o pobre e a Santíssima Trindade era a fonte da sua espiritualidade, era a fonte da sua mística. Porque amando o pobre, ele estava amando Jesus. É o jeito mais concreto de amar a Jesus, porque Jesus se disfarça no pobre, Jesus se esconde no pobre, como o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Estive com fome, me destes de comer, estive com sede, me destes de beber. A presença de Jesus na pessoa do pobre. E esta era a fonte de espiritualidade. Então, buscar Jesus, buscar Deus com profundidade na pessoa do pobre. É o que o profeta Amós está contestando, que o povo, os religiosos, não faziam na época do profeta Amós. E a história do pobre que era rico e do rico que era pobre, que nós ouvimos do Evangelho. O pobre que era rico tinha nome, chamava-se Lázaro. E o rico que era pobre não tinha nome. No Evangelho não aparece o nome dele. Então, diante disso, é que São Vicente organizou as obras de caridade e com muita profundidade, com muita verdade, ele testemunhou isso, fazendo como fonte de sua espiritualidade. Então, a busca por Deus, o amor para com o Senhor, a presença de Deus manifestada e reconhecida na pessoa do pobre. Mas isto é questionador, de certo modo. Porque a gente, muitas vezes, quando vê o pobre, a gente faz cara feia. A gente fecha o vidro para não dar moeda. A gente, muitas vezes, tem posturas diante do pobre desconcertante. Porque a gente acha que será sempre um aproveitador. E eu testemunho que eu vivi uma experiência assim, triste, por ser padre e por ter que passar por isso. Numa certa ocasião, tinha rezado a missa, final da missa, durante a missa tinha uma pessoa sentada no banco da igreja, lá no fundo, participou da missa. Depois, final da missa, o pessoal estava conversando na frente do presbitério, ele veio vindo pelo corredor,
se aproximou de mim. Quando ele chegou perto, eu pensei assim, cá com os meus botões. Parece que ele escutou o que eu pensava. E eu pensava assim, este homem me vem pedir dinheiro para beber. Ele se aproximou de mim. E uns 3 metros ele gritou, padre, dá-me um dinheiro aí. Antes que eu respondesse que sim ou que não, ele disse assim para mim, mas eu não quero dinheiro para beber não, padre, porque beber eu já bebi o dia inteiro. Eu quero dinheiro para comer. E já o primeiro pontapé. Aí eu fiquei desconcertado, evidentemente, com a frase dele, porque parece que ele escutou o meu pensamento, ele disse exatamente o que eu estava pensando dele, sem que eu tivesse dito. Né? E aí, eu fui buscar, né? Tinha a dispensa lá da promoção humana, e eu fui buscar lá alguma coisa, falei, vamos ver se a gente acha alguma coisa lá para ele comer. Aí eu peguei 3 pacotes de bolacha, aquele biscoito recheado, e dei para ele. Porque, né, eu estava com fome, ele estava com fome, era o que tinha. Fui dar feijão para ele, ele ia cozinhar feijão aonde? Ia dar macarrão para ele ia cozinhar macarrão aonde? Aí eu dei os 3 pacotes de bolacha. Ele abriu um pacote, comeu metade na minha frente e fechou, amarrou o pacotinho de biscoito e falou para mim, o segundo pialo, falou assim para mim, eu vou levar para partilhar com o meu amigo que está dormindo comigo debaixo da ponte, porque ele também não comeu nada. Além de dar uma rasteira em mim, estava também abrindo-se para partilhar aquilo que ele havia recebido com alguém que também, como ele, não tinha recebido nada naquele dia. Mas o melhor vem agora. E aí eu pensava, este meio tempo, eu pensava cá com os meus botões assim, como que Jesus pode estar presente nessa pessoa? E Jesus naquele dia me respondeu. De uma forma muito forte, eu escutei ele dizer assim para mim, se eu estou presente em você, por que não poderia eu estar presente nele? E o Senhor completou, acaso você é mais digno da minha presença do que ele? Essas foram palavras que internamente eu ouvi de nosso Senhor naquele dia. Eu sei até hoje e tenho certeza que nunca vou esquecer o dia, o mês e o dia. Era 17 de outubro de 2017. Não tem como esquecer, né? Então, é preciso a gente olhar com mais seriedade, eu diria, com responsabilidade para essas questões. Porque muitas vezes a gente tem um discurso muito elaborado e muito bonito. Mas quando a gente precisa fazer alguma coisa, muitas vezes a gente fica quase que imobilizado. E aí, por conta disso, o segundo aspecto é que às vezes ronda na cabeça das pessoas e também em nossa cabeça que a caridade é um trabalho exclusivo, específico dos vicentinos e que nós não precisamos tomar parte disso porque nós não somos vicentinos, nós fazemos outras coisas e os vicentinos que cuidem da caridade. Bom, se a gente pensa assim, ou se alguém pensa desse jeito, eu sinto muito em informar, você está enganado. Porque os vicentinos receberam uma missão que também era de São Vicente e que tantos outros testemunham pelo mundo afora, de organizar a caridade, de organizar as obras da caridade. Mas a caridade
é um chamado para todos. Todos nós devemos exercitar a caridade. E exercitar a caridade significa exercitar a partilha. Como nós temos feito. Eu olhei lá na cesta, está quase vazia lá uma cesta. E devia estar cheia. Mas tem lá alguns quilinhos de... Né? Tem lá algumas coisas. Então é preciso que a gente não esqueça disso. Talvez o que a gente pede aqui, esse quilo que a gente vem insistindo, é muito pouco. Né? Talvez o que a gente faz doando 1 quilo, 1 quilo é pouquinho. O que é 1 quilo? É só 1 quilo. Para quem tem, né? Para quem não tem, 1 quilo faz muita diferença. Então, é preciso, sabe? David estava balbuciando durante o dia um refrãozinho. Você consegue cantar no microfone? Só para encerrar. Ele estava balbuciando, eu escutei ele balbuciando. Eu não vou usar cantar porque eu já não canto, a minha voz não está boa, então vai ficar legal. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Eu não vou comentar. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e